Olá, meus caros, boa noite, Brasil. Thomas Korontai, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o fundador do Movimento Federalista e nessa página aqui ainda é de uma candidatura à presidência da República como candidato independente. Evidentemente que isso se demonstrou como impossível, como não realizado, possível né? É só cumprir a lei, mas não foi realizado porque os, os nossos queridos membros do judiciário não respeitam a lei, né? Simples assim. Então, mas de qualquer forma, nós marcamos posição, eu não estou sozinho nisso, tem pelo menos uns 40 candidatos e então não foi, nenhum deles foi autorizado, né, tanto pelo TSE, Supremo Tribunal Federal, por meio de um mandado de injunção, que foi o primeiro, inclusive, na história do Brasil, mandado de injunção. Né? Bom, de qualquer forma, não estou aqui para falar nisso, porque o que mais importa hoje realmente é o que aconteceu, né? E o que poderá acontecer com o Brasil em função desse resultado que eu julgo catastrófico, né? Porque, embora eu estivesse alinhado com uma candidatura independente, tudo bem, José Júnior, seja bem-vindo. Patrícia, Patrícia, quanto tempo, tudo bem, seja bem-vinda. E então eu tenho olhos, todo mundo tem olhos, né, para ver o que aconteceu em termos de preferência nacional acerca de um candidato, né? E se as urnas não fossem eletrônicas e fossem sim de lona com o voto em cédula, por certo nós teríamos já definido o presidente da República para esses próximos 4 anos. Isso não aconteceu, tudo bem, Fúvio, seja bem-vindo. Isso não aconteceu. 2014 está querendo se repetir, mas eu também posso garantir a vocês que, se depender de mim, não vai acontecer. Tá? Eu não digo que estou sozinho nisso, tudo bem, Antônio, seja bem-vindo. Não estou sozinho, evidentemente, tem muita gente boa, né? Técnicos, juristas, enfim, tem um bocado de gente envolvida nisso e pelo convergências e os movimentos e entidades, né, que estão envolvidas estão em torno dessa coalizão que eu coordeno também. Bom, mas o que eu quero trazer para vocês, aliás, assim, só fechando ainda essa questão, nós estamos brigando, vamos continuar brigando bastante, né? Nessa semana teremos várias novidades sobre medidas judiciais que nós vamos estar ingressando, né? Nós vamos ingressar. Tem novidades, inclusive, bem interessantes. Vou falhar de novo, né? É incrível esse Facebook, viu? Eu tenho fibra ótica aqui, não é possível, que não pode falhar esse negócio. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Então, eu posso garantir que vai ter coisa interessante, vai ter novidades essa semana aí. Nós já hoje, domingo inteiro, né, conversando e agora de noite também conversando com bastante gente. Queria ter feito essa live antes, mas não foi possível, porque conversa com advogado, conversa com jurista, conversa com militante, enfim, para tentar acertar as coisas e não adianta, né? Aconteceu, nós temos que trabalhar. O leite está derramado, não adianta, então nós temos que trabalhar em cima das possibilidades que nos restam, né, que nós temos. Agora, eu queria fazer uma análise bastante rápida. Voltamos. Uma rápida análise concisa, inclusive, sobre as razões que nos levaram a isso, né? Então, vocês podem imaginar quanto poder realmente se reúne, quanto poder está concentrado em Brasília,
Eu penso que é possível perceber o que está acontecendo, né? Nós temos aí o Supremo Tribunal Federal completamente aparelhado ao longo de dois governos, três governos praticamente, né, que estiveram por aí. Eles fazem o que eles bem entendem, a juristocracia, né? Haja vista o mandado de injunção, a anulação da lei do voto impresso, anulando 473 votos do Congresso. Quer dizer, são coisas assim que realmente são um absurdo, né? Um Supremo que faz legislação, né, que distorce a Constituição, que rasga a Constituição, que muda, faz teratologias, que é a deformação da lei e das cláusulas constitucionais. Enfim, eles fazem. Alguém que me ligou aqui agora. Tanto que o ministro Barroso, quando foi entrevistado, né, num vídeo ele disse, olha, quando nós tomamos nos revestimos, né, temos a investidura dos poderes, da toga, não devemos mais satisfação a ninguém. E é exatamente isso, né, que acontece. Eles não devem satisfação a mais ninguém. Pelo menos essa é a percepção deles. E nós temos que nos juntar, realmente, nos juntar, não só para protestar, mas ir às ruas e apoiar as ações que nós estamos fazendo. Bom, mas voltando à questão das causas desses problemas. A causa não é exatamente o PT, a causa não é o PMDB, a causa não são os oligarcas, me perdoem, a causa não são os políticos, nada disso aí. Tudo isso aí são consequências de um processo, consequências de um modelo que nós temos. Então vocês podem imaginar quanto poder tem reunido lá em Brasília. O Supremo Tribunal Federal, esse Superior Tribunal o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, todos os demais tribunais, né, AGU, etc., mas principalmente esses dois tribunais, né, porque toda a maracutaia, todos os crimes cometidos pelos agentes de Estado, pelos políticos, etc., tudo isso é garantido pelas urnas eletrônicas. E essas urnas eletrônicas são garantidas pelos poderes constituídos que se mancomunam nesse sistema de judiciário que nós temos. Então nós temos um Supremo Tribunal Federal que dá suporte ao Tribunal Superior Eleitoral, porque ela tem 3 juízes do Tribunal Eleitoral que fazem parte do Supremo. Quer dizer, é um negócio, sabe? O TSE é tido como um poder, membro do Poder Judiciário, mas ele administra as eleições. Isso não cabe ao Judiciário, isso cabe ao Executivo. Ou melhor, até cabe de forma independente, deveria ser um órgão absolutamente independente, né, para administrar as eleições federais, apenas as eleições federais, ou seja, para presidente da República, e cada estado administra a sua eleição. Tá? Então, com voto em cédula, com voto facultativo, e assim a gente começa a conversar sobre democracia. Tá? Porque hoje no Brasil nós não temos democracia. Eu, por exemplo, fui apertar a teclinha lá na sessão eleitoral e eu fiz questão de registrar a minha indignação em ata. Eu vou pegar essa ata, inclusive, na terça, quarta ou quinta-feira, quando estiver disponível no TRE, porque não quiseram me entregar. Tudo bem, Leila, seja bem-vinda. Não quiseram me entregar. Vini Sil Josh Caleb, não sei se eu pronunciei certo. Não sei se eles vão disponibilizar, mas vão ter que disponibilizar, porque não permitiram tirar foto, né? Não estamos perdidos não, Vini, não estamos perdidos. Se eu sentisse que estivéssemos perdidos, eu estaria exibindo o meu passaporte e dando tchau para o Brasil. Mas não estamos perdidos não, nós temos que lutar. Eu acho que nós mudamos muita coisa. Lembre-se que as crises são pedagógicas, tá? As crises ensinam muita coisa. Muita gente que não admitia falar de política há 5 anos atrás, né? Eu já venho falando há 27 anos, eu era o chato da família, o chato dos amigos, o chato de todo mundo,
Então lá vem ele falar de política, de não sei o que lá, esse tal de federalismo aí, sabe? Que as pessoas não queriam saber. Agora as pessoas estão começando a perceber, puxa, mas realmente temos que começar a conversar sobre o Brasil, sobre o nosso futuro, né? Então, o que eu quero é que vocês analisem e percebam que se não fosse esse poder absolutamente concentrado, poder e dinheiro absolutamente concentrados em Brasília, ou seja, nos poderes federais, nos poderes da República, nós não estaríamos vivendo isso, meus amigos. Mas tenho certeza absoluta. Tá? Vocês vejam a eleição americana. Né? A eleição americana tinha lá o Donald Trump e tinha a Hillary Clinton, né? Com todo o apoio de uma parte, né? Uma grande parte do chamado mainstream político americano, da mídia. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com o candidato Bolsonaro aconteceu lá com o Donald Trump. Eu não estou querendo comparar um com o outro. Acho que são pessoas muito diferentes, sabe? Donald Trump é uma outra cabeça, enfim. Mas o que aconteceu? Como a eleição lá é direta com o voto em cada estado, né? Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Como o voto lá é direto em cada estado, voto direto ao presidente, e não da maneira como é feita no Brasil, e não existe um órgão concentrador das eleições, não existem urnas eletrônicas sem o voto impresso ou sem uma comprovação física, o registro físico do voto, então as coisas elas caminharam. Ele venceu pelo modelo de federação que o Donald Trump, né, venceu pelo modelo de federação que é os Estados Unidos. Tá? Ou seja, ele venceu em 2/3 dos estados. Mesmo que a quantidade de votos no cômputo geral, segundo resultados oficiais, tenha sido um pouco maior do que... o Vini já mora em Boston, pode até confirmar o que eu estou falando, né? Então, mesmo que o número de votos tenha sido um pouco maior, como anunciado oficialmente, há controvérsias também, né? Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Carlos Potter. E aí, mesmo assim, prevaleceu o quê? A vontade dos estados. 2/3 dos estados elegeram Donald Trump. E não a maioria dos votos, porque 1 ou 2 ou 3 estados são mais populosos, né? Então isso cria um equilíbrio, uma possibilidade, né, de equilíbrio da federação, né? Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Já vamos falar sobre isso. Então cria um equilíbrio, sabe, da federação, né, na parte eleitoral também, e coisa que não acontece aqui no Brasil. Tá? Tudo bem, Lisete? Não, aqui também foi fraudado pelos russos. Olha, a verdade é que se nós tivermos um modelo parecido de eleição, né, aqui no Brasil, onde o voto seja direto em cada estado para a presidência da República e o voto em cédula, né, o voto em cédula de papel, tá? Tudo bem, Arminda? Seja bem-vinda. Não vamos ter esse tipo de problema. Ah, mas tem fraude, não sei o quê. É difícil agora de ter fraude, por quê? Porque já tem muitas sessões eleitorais. A minha sessão eleitoral, que é aqui no centro de Curitiba, tinha 400 pessoas. Eu perguntei qual é o volume de eleitores dessa sessão. Tinha fila, né? Tudo bem, Fauzi? Seja bem-vindo. São 400 pessoas. Então a média é essa? Sim, exatamente, a média é essa. Então tinha fila, por quê? Porque a urna eletrônica, com essa coisa de biometria, atrasa todo o processo. Atrasa, inclusive deu encrenca exatamente na minha zona 177, na minha sessão, porque uma pessoa teve problemas lá com a urna e chamou polícia, chamou todo mundo lá, então travou tudo, né? Mas as filas se verificaram em todo o país, pelo menos aqui em Curitiba ficou claríssimo, né? Por quê? Porque as pessoas compareceram em maior número, né? Talvez o nível de abstenção diminuiu bastante,
mas os problemas com biometria e com a urna eletrônica foram realmente muito grandes. E se fosse voto em cédula, não teria problema. Não teria problema, tá? Porque as pessoas vão lá, votam direitinho, pode até fazer o sistema americano de escanear, vários estados usam isso, faz o X, escaneia, né? E aí joga o papel dentro de uma caixa e o escaneamento traz todos os dados e já faz a computação dos dados ali. Se fraudar, então faz a recontagem porque tem o registro físico do voto. Simples assim. O Brasil precisa aprender a, em primeiro lugar, respeitar a Constituição, o artigo 37 da Constituição, que exige a publicidade dos atos administrativos. Né, Evelyn? Seja bem-vinda. Exige a publicidade dos atos administrativos. Então, não é possível você fazer conferência de voto sem que... Como é que você vai conferir bit, né? Cá entre nós. Como é que você vai conferir bit? Não dá. É impossível, né? E, além do mais, o TSE impede que técnicos do CEMIND, por exemplo, do Comitê Multidisciplinar Independente, que é composto por os maiores técnicos do país, consiga fazer auditoria. Eles não conseguem, tá? Muito bem. Então, saíram para a rua em Boston 25 mil pessoas. É isso aí. Então, veja, isso que aconteceu hoje jamais aconteceria e jamais acontecerá numa federação de verdade. Tá? Por quê? Porque o voto vai ser direto ao presidente, sim, mas em cada estado onde o candidato vencer joga os seus delegados, vão os seus delegados para o colégio eleitoral só para confirmar a votação dos estados. E acabou, sabe? Eu tenho certeza que hoje já teríamos resolvido esse problema. Sejam em duas situações. Na situação atual, com brasileira, com o voto, sem dúvida, nós conseguiríamos resolver, conseguimos já ter resolvido isso no primeiro turno. Ah, mas teria algumas fraudes? Sim, só que é mais fácil de você conseguir rastrear as fraudes, coisa que não é possível fazer quando é uma... O telefone aqui não para, né? Então, quando acontece uma fraude com voto em cédula, ela é rastreável, você consegue rastrear. Quando acontece com uma fraude com voto eletrônico, sem o registro físico do voto, você não tem como rastrear. Simples assim. Tá? Então, é ilegal, é imoral, sabe? Inclusive, posso aqui adiantar também, nós estamos estudando já para essa semana entrar com uma impugnação dessas eleições, pela ilegalidade em face do artigo 37 da Constituição. Tá? Ou seja, anular. Tem que anular e fazer ela de novo com o voto em cédula. E nós temos que fazer isso, gente. Nós temos que fazer isso, nós temos que sair às ruas e exigir isso, porque senão nós vamos continuar na mão dessa gente. Tá? 2014 vai se repetir e ponto final. A imprensa toda praticamente está com essa gente lá. Eu ouço a Globo, eu ouço outras pessoas falarem em outras emissoras, aos poucos, porque eu não vejo mais televisão, não aguento, né? Eu já não aguento mais tomar engove. Então, é impossível, sabe? Essa gente não quer saber, eles não ouvem, sabe? Não ouvem mesmo. Eu estou formando uma comitiva lá no Convergências, tentar falar com a direção da Globo e mostrar para eles, tecnicamente e juridicamente, que eles estão errados, sabe? Eles estão fazendo fake news, né? A mando deles, então, nós vamos jogar na cara deles, vocês estão sendo pagos, sabe? Se vão ser recebidos, é outra história, né? Bom, de qualquer forma, o grande problema que nós temos aqui no Brasil é o modelo de Estado, tá? É um modelo federativo errado, equivocado, muito concentrado em Brasília, tudo se concentra em Brasília, e aí acontecem essas coisas. Então, nós temos que desmontar isso,
tá? E a única forma de desmontar isso é com uma nova federação, um federalismo pleno, com equilíbrio sistêmico, com um Estado subsidiário, né? Então, assim a gente vai conseguir. Falando nisso, eu quero, já que você marque na sua agenda, né, anote aí a sua agenda, um sábado, do dia 20 de outubro, nós vamos fazer o primeiro Fórum Federalista Nacional aqui em Curitiba, com grandes nomes que vão falar sobre Constituição, uma nova Constituição, e falar também sobre os aspectos do federalismo, enfim, coisas assim para você. E realmente, durante um sábado, o dia inteiro, você vai ficar com um monte de informação importantíssima para poder ter uma visão de país, né? Então, o Ministério da Saúde até avisa, ó, se você esse evento por inteiro, você nunca mais vai enxergar o Brasil do mesmo jeito que você enxerga hoje, né? E é um aviso bom, na verdade, né? Bom, nós vamos transmitir esse evento via internet, tanto YouTube, Facebook, enfim, vários canais. Está sendo tudo preparado com muito carinho, vai ser feito aqui na Faculdade Uninter e vai começar em torno de 8h30, 9h, 8h30 deve ser a abertura, e vai até às 18, 18h30 com o encerramento, ok? Bom, então, assim, tudo bem, Jaderson? Seja bem-vindo. Então, assim, meus caros, vai ser possível entender, com um entendimento do federalismo, vai ser possível compreender o que está acontecendo com o Brasil, por que nós sofremos isso, por que nós estamos a cada 4 anos vivendo esse clima de tensão, clima de guerra, sabe? As guerras agora são entre direita e esquerda, e isso não é bom, não é benéfico para o país, não é benéfico nem para a democracia. Né? O país sempre fica dividido, se bem que agora a divisão ficou em 2/3 de um lado e 1/3 do outro. E as urnas não revelaram isso porque foram manipuladas com toda certeza. Estou esperando ver o meu amigo Hugo César Hirsch para ver o que ele vai fazer, o que ele vai publicar com a lei de Benford, né? As análises estatísticas, né? E que eles vão publicar a respeito disso, desses estudos aí, porque nos Estados Unidos da América, por exemplo, tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, as análises estatísticas com essa lei de Benford, elas são aceitas juridicamente, inclusive, judicialmente. Tá? Muito bem. Então, eu quero que vocês analisem, sabe, com muito cuidado, as razões pelas quais este país está desse jeito. E esse país está desse jeito, a culpa não é diretamente do PT, do PMDB, do PSDB, de todos esses P's aí, tá? E os novos também que tiraram os P's para se disfarçarem, mas a culpa é do modelo. E todo esse excremento que a gente está observando simplesmente é consequência, tá? É uma indigestão desse modelo, desse sistema todo. Está tudo errado. Eu volto a propor, se nós tivermos as eleições em cada estado, né, e as eleições presidenciais com o voto direto em cada estado também, da maneira como é feito nos Estados Unidos, com os delegados simplesmente indo assinar, ratificar a ata da eleição no colégio eleitoral, acabou o problema. Não vai ter mais fraude, gente. Não vai ter mais fraude, desde que tenha, evidentemente, o voto em cédula, que isso aí vai ser exigido nacionalmente. Lá nos Estados Unidos, cada estado faz do seu jeito. Aqui nós vamos exigir que o voto seja em cédula. Vai ter uma cláusula na Constituição, nós vamos propor isso, né, que fique na Constituição essa cláusula. Tá? Então, é desse jeito, nós temos que aproveitar todo esse sofrimento que é pedagógico, todos esses problemas que são os grandes mestres, né? As dificuldades são as grandes mestres para que ensinem para nós, né? Olha, não vai cometer mais esse erro, né? E nós estamos cometendo esse erro de manter esse país há muito tempo. Nós temos que finalmente acordar. Eu estou há 27 anos falando sobre federalismo e eu vejo que agora as pessoas estão começando a entender. Depois das eleições, não sabemos como é que vai terminar isso, evidentemente, né, Fauzi?
Não é que o povo vota assim em responsabilidade. Eu acho que até mesmo essa forma de as pessoas irem lá apertar as teclinhas e ir embora, coisa e tal, como sempre foi, tem muito a ver com a separação do povo da política, que foi provocada pelo modelo. Né? Os políticos se aproveitam disso, criam as suas reservas de mercado para poder se manter e não serem incomodados. Isso deu certo até 2010, 2012, quando o povo começou a acordar. Né? Em 2014, com a eleição fraudada, o povo começou a se levantar mais ainda, sabe? Então, hoje as coisas estão diferentes, as pessoas estão falando de política, as pessoas estão mais interessadas. Eu vejo, hoje estava indo caminhando na sessão, fora da sessão, fiquei um tempão ali conversando com pessoas, enfim, e vi um gari conversando com um motorista de um carro de luxo, inclusive, uma conversa de nível bom, sabe? Ele estava falando ali com muita propriedade sobre as opiniões dele, coisa e tal. Então veja que as pessoas elas estão mais antenadas, né? No primeiro momento elas foram iludidas pela mídia, pela fake mídia, né? E depois elas começam a peraí, mas colhe um dado aqui, colhe outro dado ali, as redes sociais estão trazendo muitas coisas, análises de todos os tipos, né, de um lado ou de outro, enfim, e as pessoas começam a tirar suas próprias conclusões. Então, o que está faltando hoje é uma informação sobre o caminho que o país precisa ter. E este caminho é seguramente o federalismo pleno. Tá? Então, eu não acredito que mesmo o Bolsonaro sendo eleito, coisa e tal, que isso não caia nas mãos do PT, que ele vai conseguir fazer muita coisa. Tá? Porque tem congresso, tem grupos econômicos, tem grupos de interesse, sindicatos, enfim, tem um monte de coisas para enfrentar. Sabe? Enfrentar desta maneira centralizada, sabe? Tudo centralizado no Congresso, tudo centralizado. Você pode ver, vão votar alguma matéria, vão lá os grupos de pressão. Eu estive lá em Brasília várias vezes. Uma vez eu estava passando na Câmara, numa das comissões da Câmara dos Deputados, tem um monte de salas de comissão, e estavam votando lá a questão da escola sem partido. E estava lá toda a turma que quer a bagunça dentro da escola, né? Quer ideologia de gênero, quer não sei mais o quê, porque eles foram organizados, pagos por alguém, né? Ou por um partido, ou por grupos de interesse em bagunçar a sociedade, né? É, estavam lá fazendo um barulho infernal até para fora da comissão, que simplesmente não permitiu que a comissão pudesse trabalhar, que as pessoas pudessem expor as suas opiniões, tanto de um lado quanto de outro. Então ficavam lá na gritaria, só gritaria, bagunça, sabe? Não, simplesmente tiveram que suspender. Então daí começa de novo, tiveram que suspender. Eu participei de comissão também, falando, né? Não lá na frente, mas fazendo perguntas. Não dá, sabe? As pessoas elas não conseguem entender que os grupos organizados eles têm dinheiro para chegar lá e defender e forçar os deputados, fazer pressão como se eles representassem a sociedade. E isso é uma deficiência do modelo centralizado, né? Uma deficiência gravíssima. Quer dizer, vai meia dúzia de pessoas pagas por gente que tem interesse, partidos ideológicos, grupos econômicos, Jorge Soros e não sei o que mais, né? Enfim, todo tipo de gente que tem interesses específicos de lucrar com alguma coisa, seja politicamente, seja economicamente, ou seja ideologicamente, e que vão lá brigar lá no Congresso. E nós, o povo, ficamos aonde? Ficamos parados aqui, né, acompanhando pela TV a gritaria e aquela meia dúzia de pessoas forçando os deputados, pressionando os deputados, ligando, enchendo o saco de todo mundo para que eles votem de acordo com a pauta deles. E é por isso que começam -se a aprovar leis estúpidas, leis que você olha assim, mas meu Deus, mas isso não me representa, esse deputado não me representa. Por quê? Porque o processo está errado. Leis são aprovadas em Brasília para valer em todo o país.
Está errado, sabe? Cada estado tem que ter o direito de fazer as suas próprias leis, cada cidade conseguir fazer as suas leis específicas para a sua cidade, e tudo que for votado em Brasília, se for de interferir nos estados, tem que ser ratificado pelos estados. Nada essa de impor sobre os estados aquilo que o Congresso lá definir. Não é por aí. Emenda constitucional tem que ser ratificado pelos estados se for aprovado no Congresso. Tratados internacionais aprovados pelo Congresso têm que ser ratificados também pelos estados. 80%, 90% se for, sabe? Porque se não tiver uma espécie de curva padrão de aprovação, que seria uma democracia de consenso, aí você não tem uma federação, você não tem equilíbrio. Você tem os desequilíbrios, e é o que nós estamos vendo hoje no país. Desequilíbrios de todos os matizes. É isso, meus caros. Eu queria dar esse recado, né? Agradecer muito a presença de todos que acompanharam até agora, né? Tá tarde, né? Temos que levantar cedo amanhã. E eu faço um convite de novo para o dia 20 de outubro, né? E um convite também para acompanhar aqui a nossa página. Nós vamos continuar trabalhando por aqui. Estou refazendo os planos aí, mas uma coisa é certa: o Federalista está sendo reorganizado como partido, como movimento, como liga. Tá bom? E daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Um grande abraço. Marque quinta-feira que vem, vai ter entrevista muito interessante aí, o Despertar Federalista, provavelmente com o Ivomar, que vai fazer com um federalista lá de Maringá, que acabou de ser eleito, inclusive, deputado estadual, se não me engano. Ok? Um grande abraço, fiquem bem, que Deus acompanhe.